Olá, bom dia. Até agosto deste ano já foram registrados 406 assaltos a ônibus no Maranhão. Só que esse número está 76% abaixo do que foi registrado no ano passado. Mesmo assim, os números são altos e impressionam. O que tem sido feito para combater esse tipo de crime? É sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio comigo conversar sobre isso foi o Coronel Marques Neto, que é comandante do Batalhão Tiradentes. Bom dia, Bom dia, Coronel. bom dia. É um prazer estar aqui. É um prazer receber o senhor aqui. É 406 assaltos. Isso. Mesmo assim, 76% menor do que no ano passado. Esses números são muito altos, não? São muito altos, mas se você for ver mês a mês, nós viemos baixando esse número, né? Se você for ver isso. Por exemplo, nós tivemos mais ou menos no mês de março. Foi um pico. 84%, se não estiver enganado. 84 assaltos. Desculpa, isso, 84 assaltos, verdade. E no mês seguinte já baixamos para metade, mais menos da metade, 40 assaltos. E o mês subsequente a gente foi baixando, né? E nós chegamos... de lá para baixo veio baixando, Chegamos a 24, 25 no próprio 26 mês. 26 em agosto, quer dizer, né? de 84 para 26. Então a gente teve um pico do início do ano passado, até o mês de março, quando a gente teve 77, 64, 84, foi ano passado, não, este ano. Este ano, aliás. Este ano, é. A gente foi até 84. Isso. E daí a gente começou a baixar, mais ou menos isso, né? Isso. Mas vocês chegaram a identificar os fatores que fez com que esse crescimento fosse tão grande até o mês de março e depois para atacá-los e começar a cair? Isso, nós mudamos um pouco a estratégia. O que estava acontecendo? É aquela situação da rotina. Nós verificamos que nossos trabalhos estavam caindo em rotina, então os assaltantes eles já estavam trabalhando em cima disso. Já sabiam dessa rotina de vocês? Isso. E nós temos um WhatsApp denúncia, através desse WhatsApp denúncia, algumas críticas foram feitas, né? Eu sempre peço que façam as críticas, que através das críticas a gente tenta melhorar um pouco mais, né? E foram feitas algumas críticas em relação ao nosso trabalho, então nós fomos estudar essas críticas, realmente muitas delas tinham razão. Como eu sou curiosa, eu vou lhe perguntar quais são as principais críticas que vocês recebem, Nós recebemos crítica, por exemplo, na situação de horários, nós estávamos com horários previstos já, né? Então isso... Vocês sabiam, a população sabia, os bandidos sabiam? Todo mais ou menos assim. E falta de policiais femininas. Muitas policiais femininas, nós tínhamos poucas policiais femininas, né, para revista em ônibus. Né? E também o nosso efetivo, nós estávamos fazendo através de barreira. Então, geralmente, os assaltantes, eles viam a barreira de longe, então alguém olhava antes, eles mandavam alguém na frente, eles avisavam. Sim. Então, nós mudamos a estratégia. Né? Nós sabemos os horários que eles fazem o assalto, mas fazemos, além desse horário, horários alternados e em movimento. Como movimento? Nós viemos nas motos, nosso batalhão ele é basicamente de moto, né? Viemos nas motos e paramos o ônibus em deslocamento. Mandamos ele encostar, né? E aí fazemos a revista, ou seja... Quer dizer, não precisa uma barreira para o ônibus chegar e, vamos dizer, bater na barreira, não. Vocês vão de encontro ao ônibus. Nós vamos de encontro ao ônibus. Quer dizer, então, vamos dizer assim, o meliante que está propenso a fazer um assalto, ele fica naquelas... Será que vai encontrar com a gente ou não vai? Não tem mais a barreira fixa lá, ele não sabe mais o ponto onde ele tem que descer antes. Entendi. Então isso melhorou muito o nosso serviço. Isso foi uma estratégia adotada a partir de março? A partir de março. Que fez com que esses números viessem. Isso. E também nós intensificamos muito em saber traçar um perfil desse pessoal que fazia esses assaltos, saber quem eram esse pessoal, né, porque pelas características eram sempre os mesmos, não mudavam. Né? Você tem ideia, tem deles que nós já aprendemos mais de 6 vezes, 7 vezes assaltando ônibus. Mas já estão conhecidos praticamente, Já. Mas aí tem uma problemática, porque no perfil deles, eles têm entre 13 a 17 anos. Né? Aí já entra aquela situação, né, do ECA. Então, muitos deles vão para a delegacia, mas são liberados pelos pais. E voltam, né, a cometer os atos de novo. Como é que vocês se sentem, por exemplo, se vocês pegam um menino desse de 13 a 17 anos que está assaltando lá numa boa, feito com um adulto. Aí quando vocês chegam na delegacia, ele é de menor e vai logo liberado pelos pais. Dá uma sensação de frustração? No início dava, mas a gente não pode deixar levar por isso, né? No início dava, mas a gente entrou numa... Seria pior se a gente não fizesse, né? Nós temos que fazer nosso trabalho. Não pode se deixar levar pela frustração. Né? Há uma discussão hoje no Brasil todo em relação à mudança, né, dessa legislação.
tem que haver, mas eu acho que tem que mudar muita coisa para poder para que isso dê certo. Não é só legislação, né? Não é só legislação, quer dizer, só a maioridade penal sendo reduzida não vai resolver Não vai o problema, resolver o com problema, toda certeza, não vai né? resolver. Tem muitos outros fatores envolvidos. Isso. Mas tudo bem, a gente está discutindo aqui só o assalto Isso, em si, não vamos assalto entrar isso. nessa que não é nossa praia, É verdade. né? Sim, então, a gente chegou até o mês de agosto com 26. E a gente pode dizer, então, que essa estratégia adotada por esse batalhão está dando certo? É isso que vai continuar acontecendo? Isso, e nós vamos tentar ainda inovar mais ainda. Por exemplo, como eu voltei a dizer, nós temos um serviço de inteligência que eles estão catalogando os perfis, estão indo nas empresas de ônibus, pegando as filmagens, olhando as pessoas que fazem esses assaltos, né? Mais ou menos os mesmos locais, a gente já sabe quem são as pessoas, entendeu? Então os horários, geralmente eles estão escolhendo horários parecidos. Né? É sempre no final da tarde? Tem algum horário padrão? Os horários que mais dão assalto é de meio-dia até as 14, aí vem até as 18. Né? O horário noturno mesmo, lá no final da noite, ele diminui. Né? Por incrível que pareça, ele diminui. É também porque o fluxo diminui, será? É na hora do maior fluxo que eles procuram? Como é que funciona? Porque eles procuram os ônibus que não estejam muito cheios. Ah, que eles não querem é muito cheio. E esse horário? Eu pensei que era o contrário. Não, porque muito cheio dá problema, porque muita gente, entendeu? Geralmente eles vão 4, 5, muita gente fica... Eles querem um ônibus que esteja mais ou menos vazio, entendeu? Tipo assim, vamos dizer assim, umas 15 pessoas. Eu não quero um ônibus com 40 pessoas, 45 pessoas, Ah, pois olha, já não servia para a polícia, porque eu pensei que eles gostavam de ônibus cheio. Não, eles gostam de ônibus vazio, né? Porque ônibus cheio fica complicado para eles complicado de fazer a operação deles, né? Vamos dizer assim. Então tá, a gente vai fazer um rápido intervalinho, daqui a pouco a gente volta para continuar falando sobre esse assunto. Um minutinho só e volto logo. Estamos de volta para o nosso segundo bloco de conversa aqui sobre essa estratégia de combate ao assalto a ônibus, a estratégia que a gente está vendo que está dando resultado. Esse batalhão, na verdade, comandante, ele é novo, né? Ele tem cerca de 1 ano e 6 meses, mais ou menos. Ele foi criado pelo governo do estado justamente por isso, para combater a mancha criminal. Né? Na época seria combater o assalto a ônibus, que estava muito crescente na cidade. Né? Aí com isso também, nós aumentamos nosso leque, porque além de assalto a ônibus também, nós estamos combatendo roubo a carro, né, tráfico de droga, mas sem deixar de combater o assalto a ônibus, que é a nossa situação. Esse é o foco principal. Nosso foco principal. Você me falou de mancha criminal. O que é exatamente uma mancha criminal? É quando um determinado crime ele cresce, né, ele sobressai dos outros, entendeu? Quando aumenta um crime em determinado local. Por exemplo, nós temos hoje um bairro, nós vamos fazer algumas operações, por exemplo, o bairro do Maiobão. Ele cresceu muito ultimamente em assaltos à residência, a estabelecimentos comerciais e a ônibus. Então, o nosso pessoal vai para lá, a inteligência já está no local, faz todo o mapeamento de onde são, como é que está acontecendo, mais ou menos quem são as pessoas. A gente trabalha em cima disso para tentar diminuir essa mancha. Deixa eu ver se eu entendi. Essa mancha é quando uma área começa a concentrar maior número de crimes, é isso? Isso, mais ou menos. Por exemplo, no Maiobão agora, é isso. Isso. Tá então, como uma mancha, o crime lá está meio... Isso, sobressaiu um pouco. Sobressaiu. Ou então quando um determinado tipo de crime aumenta muito. Então a gente vai perseguir aquele tipo de crime para que diminua e chegue numa taxa que seja considerada que a gente possa conter normalmente. Essa mancha, eu imagino, ela é móvel. Quer dizer, ela pode estar em qualquer ponto da cidade, é isso? Isso, geralmente ela é móvel. Mas vira e mexe, ela volta a ser... Ela gosta de determinados locais. Determinados locais que elas já são... Por exemplo? Bairro de Fátima, o próprio Maiobão tem subido muito nessas manchas criminais. A situação do Vinhais. O Vinhais é um bairro que realmente tem... Nós conseguimos diminuir muito o Vinhais, inclusive hoje o Vinhais está em níveis suportáveis, mas a gente sempre tem que retornar lá porque são bairros que sempre estão tendo problemas. E a população, de que jeito ela se manifesta? Eu já falou pelo WhatsApp, as pessoas denunciam muito. Esse é o principal meio de comunicação que existe? Nós temos o principal meio hoje em dia nosso é o WhatsApp, o número é até 8876-0176. 8876 0176. Isso. Okay. E nós temos as redes sociais também. Nós temos o nosso Face, né, que é Batalhão de Tiradentes, que nós pegamos sugestões por lá, pelo WhatsApp. E também nós sempre estamos de portas abertas. Como eu costumo dizer, eu quero que as críticas venham, como conversamos com você antes, porque nós melhoramos, né? Em cima disso, nós fazemos um estudo realmente. Algumas, não, mas muitas também têm razão de ser. Então,
nós gostamos de ser cobrados por isso, porque nós vamos tentar ver o que nós estamos errando para poder melhorar mais ainda. Né? Quer dizer, então vocês já detectaram, vamos dizer assim, que a barreira fixa ela não dá certo, que a abordagem de moto é mais eficiente. Isso. O que mais que vocês aprenderam com essas denúncias dessas pessoas? Por exemplo, buscar saber quem são essas pessoas, porque elas procuravam a gente, né, e sempre diziam assim, mas ninguém pega, porque sempre são os mesmos, sempre são os mesmos, sempre são os mesmos. Isso. Então nós começamos a focar nisso, bora descobrir quem são essas pessoas. São esses mesmo. Saber quem são esses mesmos. Esses mesmos. Vamos traçar um perfil desse pessoal, né, porque o perfil é o mesmo todo o tempo. Né? E nós, em cima disso, nossa inteligência, ela procura nas delegacias, vários assaltos que já tiveram, vamos estudar esses assaltos, como é que eles agem nesse ônibus, como é que eles fazem, para a gente poder entender como é que eles agem, para a gente poder agir em cima disso. Né? Vamos uma brigazinha de gato e rato aí, mas a gente sempre... Quem é o gato e quem é o rato nessa história? Nessa história, nós somos o gato. Vocês são os gatos, né? Estão correndo atrás desses gatos, mas eles teimam em fugir, né? Em fugir. A gente está brincando, mas isso seria um trabalho de prevenção, de inteligência, mais ou menos. Isso, nós temos um trabalho né? muito bom de inteligência, né? Tem nos ajudado muito. Isso tem nos dado um suporte, a gente está sempre procurando estar um passo à frente deles. Né? Porque a gente já sabe mais ou menos como é que eles pensam, a gente tem mais ou menos uma ideia de como eles vão agir, então a gente dá um passo à frente e inibe essa ação deles. Né? Então a gente pode dizer que se eles caíram de 77 em janeiro e 84 em março para 28 em julho e 26 em agosto já fechou, a gente já está fechando setembro, né? Então a gente pode dizer que esse trabalho, isso aqui tudo já é resultado desse trabalho que vocês estão desenvolvendo? Certamente, já é resultado desse trabalho, nós estamos tentando melhorar mais ainda, tentando buscar novas situações para ver se a gente consegue diminuir mais ainda. Né? A intenção é chegar próximo de zero. Sim, é isso que eu ia perguntar. Por exemplo, eu sei que a gente não vai chegar no zero, é um sonho, mas a gente continua sonhando, né? Mas vocês acham que esses 26 a gente pode dar uma reduzida ainda? Acho que pode sim. Eu acho que não vamos dizer ideal, porque ser assaltado não é ideal. Não é ideal para ninguém, com certeza. Mas nós queríamos manter um número no máximo de 10. 10 ao mês? 10 ao mês. Seriam, quer dizer, eu estava dentro dos limites. Dentro dos limites, porque isso, 10 ao mês, né, toda a região metropolitana. Toda a região metropolitana. Né? 10 ao mês, então reduziria muito pouco para dia, né? E outros pontos da cidade, assim, a gente falou muito de Vinhais, de Maiobão, né, e bairro de Fátima, mas a gente teria, por exemplo, assim, Ribamar, essa coisa toda, tem assalto a ônibus? Ribamar tem assalto a ônibus, mas uma incidência não é muito grande. Por exemplo, nós temos incidência muito grande no centro da cidade, ali naquela região do Anel Viário, Monte Castelo, João Paulo, são os Avenidas Franceses, são onde tem os maiores incidências de assalto. Eu lembro que um tempo o Ipaz era considerado uma área bem crítica, por isso que o pessoal assaltava, chegava ali, descia do ônibus, saía correndo, a polícia não conseguia encontrar nunca mais, né? Essa área ainda é considerada? Não, o Ipaz descia sensivelmente. A área mais crítica naquela região ali fica em Angelim, próximo ao Macro, que também é o mesmo sistema, eles descem ali atrás do Macro ali. Depois que desce ali já era, que ali tem um conjunto de favelas, eles somem ali, é difícil. Ok, nós vamos fazer de novo um rápido intervalinho, daqui a pouco a gente volta para encerrar essa conversa sobre essa redução de assalto a ônibus em São Luís. Um minutinho só, eu volto logo. Estamos de volta aqui para fechar nossa conversa sobre esse combate a assalto a ônibus em São Luís. E a gente está falando muito especificamente de São Luís, mas na verdade o batalhão também age nas cidades do interior, né? Isso, nós tivemos em várias cidades do interior. Tivemos em Codó, Timon, Penalva, Matinha, Coroatá. E nessas cidades, dá para dizer que é uma coisa semelhante à outra, ou a gente tem a região metropolitana como uma ação diferenciada desses bandidos? É diferenciada, até mesmo o tipo de crimes são diferenciados, né? O tipo de armamento utilizado, o tipo de pessoas que agem nesses locais. No interior geralmente são já mais velhos, né? Porque na capital são mais jovens. Ah, é? São mais jovens. No interior não, a maioria já está acima de 18 anos. Na capital, mais velho, quando a gente está falando mais velho, é porque o menino tem acima de 18 anos, não é que ele fez, já entendi. Não. Entendi. Acima de 18 anos, e geralmente na capital é abaixo de 18 anos. Nós tivemos em Timon
reduzimos quase 80% o número de assaltos. Né? Como é que a gente mede isso? A gente chega na cidade e vê quantos assaltos teriam por dia. Nós passamos em torno de 20 dias, aí a gente vê a queda desses assaltos. Vamos esquentar nosso café enquanto a gente fala de assalto. Dizem que primeiro é da visita, no caso eu botei primeiro o meu que estava mais fácil, não foi isso? Isso, vamos, sim. E outra cidade do interior? Nós tivemos em Codó também recentemente. Né? Em Codó também nós tivemos um êxito muito grande em Codó. Pra você ter uma ideia, num dia só, um dia de trabalho em Codó, nós conseguimos recuperar 50 celulares roubados. Em um dia de trabalho. Um dia, um dia de trabalho. Conseguimos prender vários armamentos em Codó. Em Codó a situação estava realmente complicada. Mas eu quero... O que era mais frequente em Codó? Assaltos dentro do ônibus que levavam os celulares? Não, pior que lá não eram ônibus, eram assaltos normais mesmo. A situação da entendi. mancha criminal, ela subiu muito lá na região interior, nós descemos para lá. Por quê? Porque nós somos um batalhão que a gente não tem área. Nossa função é essa, é apoiar os outros batalhões. Quando eles não estão conseguindo... Dar esse suporte, isso, eles não reforçar o policiamento. Mais ou menos é isso. E não é nem porque eles não têm competência, porque a demanda aumentou de um jeito que não tiveram condição de cobrir. Então a gente teve que dar aquele suporte. Né? Aí a ação fica mais eficiente se você tem um suporte maior para dar conta da criminalidade. Aí desce e eles tomam conta e daí para frente dificilmente sobe. Então a ideia é não deixar que eles tomem conta. Isso, a ideia mais ou menos é essa. E acontece assim, por exemplo, se acosta num lugar, eles descem para outro. É mais ou menos assim. Gostei disso, se acosta num lugar, eles descem para outro. Então, onde está mais assim, folgado. Isso, então eles vão para lá. Mas não é isso, é porque a demanda lá, por exemplo, o efetivo é um pouco menor, né? Que já está até sendo resolvido também, é um pouco menor, então eles descem para lá. Aí nós vamos para lá aumentar o efetivo, trabalhar especificamente com esse tipo de assalto, tipo de crime, né? Nós não temos que atender a ocorrência, outra nossa grande facilidade. Nós não atendemos a ocorrência. Ninguém liga pra gente, tá tendo um assalto. Não, a gente não trabalha nisso. A gente vai atrás do assaltante, vai atrás do criminoso. Vocês não querem dar ocorrência, vocês querem que ela não aconteça. Isso, a nossa função é não deixar acontecer. Entendi. No interior, nos municípios do interior onde vocês já foram, tem algum lugar onde você pode dizer aqui a situação foi um pouco mais crítica, a gente teve que agir com um pouco mais de rigor, de eficiência, sei lá? Os dois locais que foram mais críticos foi Timon e Codó. E eles são próximos. Próximas, né? É verdade. Foram muito críticos, a situação realmente estava alarmante. Nós chegamos lá, era cerca de 20 a 25 assaltos por dia. Meu Deus! Era por dia. Então nós conseguimos diminuir isso aí para 4 por semana, 3 por semana. Mas agora, comandante, assim, a gente já está chegando no final do ano, né? A gente já está terminando setembro, já está entrando nos 3 últimos meses do ano. Eu imagino que essa proximidade do fim do ano começa a ser um pouco mais, a demanda da criminalidade começa a aumentar, vamos dizer assim. Um pouco mais. Vocês trabalham também com essa possibilidade? Isso, nós trabalhamos sempre com projeções, né? Nós trabalhamos sempre com projeções. Então nós já estamos nos preparando para essa demanda de final de ano que é complicada. Não só em relação a assaltos, como também em vários eventos, várias situações. Isso, a Polícia Militar, nós vamos dizer assim, ela fica muito dispersa nesses eventos. Então, nosso batalhão, nesse sentido, ele vai ter muita demanda, porque ele vai ter que cobrir todas essas situações. Sim, isso eu queria perguntar, porque aí vocês vão ser demandados, como vocês são móveis, vamos dizer, podem atuar em qualquer situação, quer dizer, vai chegar uma hora que vocês vão ser chamados para vários lugares ao mesmo tempo. E aí, vocês têm essa estrutura para fazer esse atendimento todo? Nós temos uma estrutura muito boa, né, que nos foi dada pelo governo do estado, uma estrutura muito boa, temos várias motos, né, temos vários policiais e nós dividimos às vezes de núcleos, né? Tem núcleo, por exemplo, quando chega assim, por exemplo, vai ter um núcleo de ônibus, vai ficar responsável pelo ônibus. Aí o núcleo vai ter que ir para o interior, aí esse pessoal aqui, entendeu? Então nós temos núcleos. Dá para fazer essa divisão com o contingente que vocês têm? Dá para fazer, dá para conseguir. E o senhor acredita que, assim, o senhor me falou ainda agora dessa projeção de vocês de deixar essa redução em torno dos suportáveis 10 assaltos ao mês no ônibus. Você acredita que mesmo com a chegada do final do ano, essa meta continua valendo? Continua valendo, a gente não pode desistir dessa meta, né? Continua valendo, nós traçamos essa meta, nós vamos tentar conseguir essa meta. A gente não pode de jeito nenhum fugir dessa meta. Sabemos que vai ser mais difícil por causa do final do ano. Com certeza. Né? Mas nós também damos um jeito de dobrar, nós vamos nos reinventar, como eu costumo dizer pelos policiais, nós vamos nos reinventar cada dia para tentar conseguir chegar nessa meta. A gente fala que a crise econômica ela é responsável por muita coisa que acontece no nosso dia a dia. Por exemplo, esses assaltos, dá para sentir se a crise econômica de alguma forma faz ele oscilar, faz ele aumentar? Ou Não, agora faz como, é tranquilo para os bandidos, qualquer época tá boa? Qualquer época tá boa. Eu acho que a nossa pior coisa hoje no país é a crise moral.
É verdade, é verdade. Não é econômica, né? Mas tudo bem. Eu acho que não, porque esses assaltos, se você fazer uma comparação anos passados, já vinham acontecendo. Entendeu? Nos surpreendeu. Não precisavam dessa crise financeira para ter não precisava, não. O que nos tem surpreendido é o envolvimento de vários adolescentes, que não tinha antes. Isso cresceu muito. Cresceu, né? Cresceu muito e não dificulta nosso trabalho, porque, por exemplo, de 106 que nós fizemos a prisão ou a apreensão, que muitos eram menores, 76 eram reincidentes, ou 76 já tinham feito assalto a ônibus. Se ficassem presos, eram 76 a menos. A menos, né? Eram 76 assaltos a Ou então ônibus. eram 76 novos aliciados que ele iam colocar dentro do crime, Era mais demora. Porque assim, né? os assaltantes de ônibus, eles sempre são os mesmos. Dificilmente, um ou outro que eles vão pegar, mas 3 ou 4, são 5. 3 ou 4 já vieram fazendo isso. Porque eles precisam saber o que vão fazer, Isso, né? sempre são Não pode ser inexperiente entrando ali no Não início da pode. primeira Aí vez. um ou outro, por exemplo, vamos dizer que um faleceu ou foi preso, aí eles vão buscar um ou outro na comunidade para ir com eles. Mas geralmente 3 ou 4 já são acostumados porque eles são sempre os mesmos. Se você tivesse que fazer uma avaliação do trabalho desse comando, nesse pouco período, ele está um bebezinho, está, né? 1 ano e 7 meses. Que balanço seria? É um balanço bem positivo, porque são policiais todos novos, né? Saíram agora praticamente com 2 anos de polícia, mas me surpreenderam pela dedicação, porque geralmente você, quando sai assim, até você entrar no ritmo, né? É verdade. Mas eles não, me surpreenderam pela dedicação. É um batalhão que, na minha opinião, eu já estou com 28 anos de serviço, foi um batalhão que eu mais tive orgulho de comandar. Pelo empenho dos policiais, pela dedicação dos policiais, entendeu? Pela postura em trabalho. Então, eu acho que eu faço uma avaliação positiva. Né? É um batalhão novo, com gente nova, Isso. e um trabalho completamente diferenciado, vamos dizer, que está dando Isso, resultados. está dando resultados. Isso né? é bom, comandante. Então, olha, eu só tenho que parabenizar o senhor, Coronel Marques, né, pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo, pelos resultados que vocês estão alcançando. Tomara que você chegue no final do ano e venha aqui me dizer que a gente conseguiu mesmo esse número. Que é claro que a gente não vai dizer que é o ideal, mas é o que a gente pode chegar dentro do que temos, né? O senhor vai chegar daqui para o final do ano com esses números, com toda certeza. Mas muito obrigada pela entrevista. Um bom dia para o senhor. Eu que agradeço. Bom dia. Bom dia. E você já sabe que se você quiser rever essa entrevista, ela está à sua disposição no nosso site, no al.ma.leg.br/tv, e pode nos seguir nas nossas redes sociais, claro. E todos os dias eu vou esperar você aqui cedinho às 8h30 da manhã, com notícia, com entrevista, com tudo de bom para deixar o seu dia muito informado. Tchau.